Olá, tudo bem? Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciado em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, CVV. A cor da campanha foi adotada por causa da história de um jovem americano que, em 1994, esse jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., ele tirou a própria vida num carro Mustang de 1968 de cor amarela. Seus amigos e familiares, seus pais, distribuíram no seu funeral cartões de fitas amarelas, trazendo mensagens de apoio a todas aquelas pessoas que também poderiam estar passando por essa dificuldade que o Mike sofreu. E a mensagem foi se espalhando o mundo afora. Esse assunto comumente é abordado pela medicina através da psiquiatria e psicologia. Hoje, nossa ideia é trazer uma visão holística sobre esse assunto, olhando para o campo energético e espiritual. Eu sou Maria Auxiliadora, você está no canal Papo Humano. Estou aqui com as minhas parceiras Alessandra, Alexandra, e assista essa live até o final. Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com alguém que você acha que possa auxiliar. Alexandra, é com você. Obrigada, Maria. Se a gente for falar sobre depressão, né, que é sobre o Setembro Amarelo, eu gostaria de trazer que a depressão, ela é uma doença, ela é considerada uma doença mental, né? E o que seria uma doença mental? Seriam todos os transtornos que afetam a sua saúde mental, a nossa saúde mental. E afeta de quais maneiras, né? Alterando o humor, alterando o comportamento e alterando os pensamentos. Todos nós sofremos essas alterações mentais, né? Quem nunca passou, né, por uma pequena depressão, uma tristeza profunda, né? Seja por um momento traumático na sua vida, né? Seja por uma história que de vez em quando te tira ali a paz e você entra, né, nessas alterações comportamentais, né? Só que aqui é quando essa doença mental, ela está afetando quimicamente o seu cérebro, né? Ela está passando de algo que passa para algo que se instala no nosso corpo, né? Então, ela vai se tornando algo vai se tornando algo que participa mesmo do seu dia a dia. Por exemplo, os transtornos que a gente ouve muito falar, né, de transtornos de saúde mental, doença mental, seria, por exemplo, a ansiedade, né, o toque, a bulimia, os transtornos alimentares, os transtornos bipolares, transtornos psicóticos, do sono, transtornos sexuais, né? E a depressão, né, como o ponto de vista do Setembro Amarelo, que é a campanha, tem uma associação da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que ela é a quarta maior causa de suicídios, né, no mundo, né? Então, normalmente esses suicídios podem estar acontecendo mais entre os homens, né, entre os jovens e depois com as mulheres. Em todo o mundo, né, nós temos um levantamento de suicídio que chega a 800 mil pessoas. Então, é um número bem alto, bem considerável, por isso da campanha, e por isso também que nós estamos trazendo esse assunto hoje, porque muitos veem como tabu esse assunto, né? Porque é um assunto muito delicado de se falar, né? Porém, é um assunto que é necessário, porque exatamente o que o suicida, né, o que o depressivo que chegou ao suicídio, o que causa é exatamente esse isolamento que vai causando nele. Ele, por estar naquela dor, ele vai se fechando mais no seu mundo, então ele não participa ao outro, as pessoas ao seu redor, o que está acontecendo internamente. Então ali existe um grande sofrimento, um grande isolamento, né? Em que muitas vezes a pessoa até fala para o outro, né? Para um amigo, para uma pessoa,
num momento de desabafo, e a pessoa amiga, não, para com isso, que bobeira, dá o conselho dela, mas ela volta para casa, e como é algo que está se instalando no mental dela, aquilo não para, aquilo é constante, aquela dor vai aumentando. Se não há como pedir ajuda, se a pessoa não quebra esse padrão indo na busca da ajuda, né? Primeiramente ali do médico, dos familiares em conversar, e se não há informação na família, ele nem chega no médico, né? Porque muitas famílias acham que isso é frescura, bobeira, você tem uma vida maravilhosa, sai dessa. Então também há muita falta de entendimento, né, da sociedade e entender que a depressão não é uma frescura, né? É algo que dói e isso causa muita dor, só que é uma dor mental, que afeta o emocional, que afeta o comportamento dele no dia a dia. Então, é isso que a gente vai trazer um pouquinho mais. Com você, Ale. É isso aí, Xia. É importante de dizer que 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados. Então, é justamente por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto, né? Como a Xia falou, ainda é um tabu, né? Falar sobre suicídio. E aí, quanto mais as pessoas tiverem informações, tiverem acesso, né, de que elas podem ser ajudadas, de que ela está passando por uma doença que é tratável, né, e tem uma eficácia bastante grande, né, é por isso que essa quantidade muito grande de suicídio poderia ser evitada, né? E tem um dado assim, que é extremamente alarmante, né? Que diz que a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo, ela tira a sua própria vida. Então imagina, né? Enquanto estamos aqui conversando, imagina quantas pessoas que, né, estão em profundo sofrimento e acabam cometendo esse ato, né? Então uma pessoa que tem pretensões né, suicidas, né, tem uma intenção suicida ou que realmente cometeu o ato, ela está em profundo sofrimento, né, ela está profunda dor, né, e ela não vê solução para isso. Ela acha que não existe solução, né, para o que ela está sentindo, para o que ela está sofrendo. Então, realmente é um ato de desespero, né? Ela acha que a única forma dela acabar com esse sofrimento é tirando a própria vida, né? E aí ela muitas vezes sofre sozinha, sofre calada, né? Então a gente tem muito casos, né, em que as pessoas comentam, né? Nossa, mas ela parecia tão bem, ela parecia tão feliz, né? Você olha nas redes sociais ali da pessoa, sempre fotos lindas, né? E parecia que a pessoa tinha uma vida muito boa, quando na verdade ela estava assim com uma tristeza profunda, né? Então, é muito importante a gente olhar, né, para quem está ao nosso redor, né, tentar perceber os sinais, né, que às vezes realmente as pessoas não contam, né, elas têm medo. E por que que elas não contam, né? Porque elas têm medo de serem julgadas, né, elas acham que não serão entendidas, né, e de que muitas vezes ela não tem, aparentemente ela não tem motivo para estar se sentindo assim. E ela se sente até ingrata, né, por de repente ela ter, né, questões ali de bens materiais, por exemplo, né, de ter uma certa estabilidade, ter emprego, enfim. Mas ela sente um vazio. E ela fica com vergonha de dizer porque ela acha que vai ser julgada, como a Chia falou, né? As pessoas, os familiares vão achar que é frescura, né? Então, eu queria falar, né, disso, do quanto é importante a gente não julgar a dor do outro, né? A gente até falou, né, sobre julgamento, né, na última live, e também abordamos por diversas lives sobre as dores emocionais. Então, porque os gatilhos, eles podem ser vários, né? Cada ser é um ser único, né, com a sua bagagem, com a sua experiência, com a sua história de vida, né? Então, a minha dor, ela não pode ser de forma alguma ser interpretada pelo outro como frescura, né? Então, só que de que forma que a pessoa vai conseguir, né, ser ajudada? Demonstrando isso de alguma forma, se um familiar não conseguir, né, ter, achar que não tem esse preparo, então realmente ir no médico, porque quando a pessoa ela está nesse nível, possivelmente ela está numa depressão, como a Chu falou, né?
E aí ela pode ser é, auxiliada, né? Ter essa ajuda, né? Então é importante dizer de que tem solução, né? E aí, trazendo agora para uma coisa um pouco mais ampla, né, que é a questão energética e a questão espiritual, né? Então, normalmente a pessoa ela está assim nesse sofrimento, ela está perdida e ela não está enxergando sentido na vida, né? E aí é necessário esse processo de autoconhecimento, é necessário ela entender o que está acontecendo no campo mais energético, né? O porquê que ela está vibrando nesse padrão, o porquê que ela está repetindo um ciclo, né? O porquê que ela não consegue sair, né, desse padrão repetitivo que traz ela para esse sofrimento, para esse vazio. Então, por isso é importante olhar para esse campo energético, né? Trazer essa abordagem mais holística, né, do ser, né? As pessoas, elas que estão nesse sofrimento, elas veem a vida, é, elas conseguem ver a vida de uma maneira muito restrita, né? Elas conseguem ver só essa dor que ela está sentindo, né? Ela consegue perceber que ela está só nesse mundo, nessa matéria, né? Nesse campo mais denso, né? Vamos dizer assim. E elas muitas vezes esquecem que ela é um espírito, que ela é uma alma, que ela é uma consciência, e de que essa consciência não morre, né? Essa consciência, né, ela é eterna, né? Então, independente da sua religião, né, a gente não está trazendo assunto de maneira, né, com esse cunho religioso, mas realmente como um entendimento do ser como um ser, como um todo, né? Então, se o espírito é eterno, né, acabar com a vida não é a solução, né? Não é o que vai trazer a pessoa ou fazer com que a pessoa saia desse sofrimento. Ela simplesmente vai mudar, né, dessa dimensão para uma outra, mas trazendo tudo que ela é, trazendo toda essa consciência, né? Então, por isso que a gente é muito importante, né? A gente gostaria muito de trazer isso para que as pessoas ela consigam, uma pessoa que está nesse sofrimento, ela comece a se abrir um pouco, né? A refletir um pouco sobre isso, porque não é o que vai resolver o problema dela, né? Não é simplesmente, né, a solução que ela acha que, né, acabar com tirar a vida é a solução. Na verdade, isso vai piorar até, né? Vai prolongar, porque ela vai continuar em sofrimento, ela vai trazer esse estado emocional, mental, vibracional que ela tá para onde ela, qualquer lugar que ela vá, né? Enfim. Então, realmente, ele é um assunto um pouco mais amplo, é um assunto um pouco mais complexo, mas que é importante a gente trazer dessa forma mais holística para que as pessoas reflitam sobre isso e comecem a se abrir para entenderem a raiz, né, a causa do problema, né? E assim ela possa começar a trabalhar na sua cura, né? Meninas, o que que vocês acham? Então, Lê, eu super, achei muito legal o que você trouxe, porque assim, pegando o fiozinho do que você colocou, geralmente, né, as pessoas elas estão nesse looping de dor ali emocional e mental, aquele conflito muito exacerbado, né? Porque quando você começa a ficar na depressão, você está ali pensando numa questão que te aconteceu em algum lugar, em algum momento da sua vida, na infância ou na juventude, não importa. Aconteceu um momento que startou aquela questão, que te dói, né? E geralmente, no nosso trabalho holístico, a gente sempre costuma abordar aquela frase do pertencimento, né? Todo mundo quer se sentir pertencido, todo mundo quer se sentir acolhido. E se Amado e faltou respeitado. isso, exatamente, amado e respeitado, cada ser humano tem o seu jeito de ser e de perceber as coisas. Às vezes, ela tem uma experiência única dela que ela consegue lidar com aquilo muito bem, mas quando ela sai, se salta para fora com a sua integridade, com o seu jeito de ser, às vezes tem a rejeição, às vezes tem o abandono, às vezes até dos familiares mesmo, às vezes é frescura, né, como você bem colocou, né? Então, o que acontece?
a pessoa, ela se sente, não se sente pertencente, ela não se sente aceita, não se sente amada, e aí começa aquele loop, né? De emoção, de pensamentos, de às vezes, poxa, por que isso está acontecendo? Porque sempre é um motivo, sempre é uma razão que doeu muito profundamente e ela não está conseguindo resolver aquilo, ela não está conseguindo lidar com aquela situação. E para a pessoa de fora, acha que às vezes é frescura, porque ela não conhece o mundo daquela pessoa. Mas as pessoas de fora também, às vezes, nem têm a condição e a capacidade de lidar com aquela questão, porque não se fala de depressão e de suicídio todos os dias, né? É um assunto muito assim abafado, as pessoas ficam muito sensibilizadas de falar nisso, né? É um assunto E aí o denso, que né? Querendo ou não, é um é assunto denso. pesado, Uhum. principalmente para um familiar que às vezes depara com uma situação dessa, às vezes nem acredita, às vezes as pessoas acham que vê lá na televisão, acontece na televisão, mas é como se fosse um filme, né? E eu gostaria até de trazer aqui um exemplo de uma pessoa com quem eu tratei, com os tratamentos da humanoterapia, né? Ela ficava o dia todo na cama, ela não saía da cama, chorava. E a questão dela, sabe qual que era, meninas? Ela tinha medo da morte. O pai dela faleceu e ela via as coisas e ela tinha medo. Mas ela tinha um medo tão grande que ela não saía nem de casa. Ela ficava deitada na cama, tremia. Ela entrou em contato comigo, pediu que eu fizesse o tratamento. Eu fiz o tratamento. E aí, a cada dia, a gente via as melhoras dela. E aí, ela, no final, quando ela fez os comentários dela, ela falou assim: Olha, Maria, eu dormi, eu ficava na cama até meio-dia, 1 hora, não tinha ânimo, eu não trocava o pijama. Agora, eu levanto 7 horas da manhã, eu arrumo a minha casa, eu faço comida, amo cozinhar, eu faço as minhas coisas. Não vou muito no supermercado, porque eu ainda tenho um pouquinho de medinho ainda, mas eu acho que é até eu me acostumar de novo. Mas eu estou me sentindo muito, muito bem. Eu não queria parar as terapias. Então, assim, gente, quando eu vi aquilo, eu falei: olha, gente, para você ver, quando a pessoa recebe o acolhimento e as palavras certas, né, a orientação certa de como ela deve agir naquela conduta, naquela situação, nossa, é um ganho de consciência e é uma emoção muito grande. Então, assim, quando a pessoa consegue ter esse apoio, é muito bom. Mas e aqueles que às vezes não tem nem com quem falar? Às vezes tá de madrugada acordada, a família inteira dormindo, ninguém nem percebe. E passa dia, passa mês, né? E as pessoas se encontram nesse loop. Então, assim, falar disso, trazendo para o mundo energético, holístico, é extremamente importante porque tudo está no emocional e no mental. Quando eu mudo essa conduta, através de uma orientação profissional, de alguém que sabe lidar com essas questões psicológicas, vai fazer uma diferença enorme para você que está escutando essa live agora, que talvez conheça alguém que você fala assim, ah, é frescura. Não é frescura, por favor, ajude. Né, Chan? O que você gostaria mais de trazer? O que você trouxe, né, Maria, nesse tratamento, ela trouxe o gatilho dela para ficar depressiva, que era o medo, né? Sim, O medo da morte. Quanto mais ela negava ter esse medo, mais ela se sentia atraída energeticamente sim, para a depressão e para a morte, né? Então, quando ela trouxe isso para a consciência, quando trouxe através do tratamento energético, entendendo esse campo que compõe ela, mental e emocional, ampliou o horizonte dela. Ela percebeu que ela se permitia fazer novas coisas, né? sim. Que é o que a gente sempre fala, né? O ganho de consciência, se conhecer, se autoconhecer, transforma. Então, esse é um lugar que é muito palpável, né? Às vezes nas nossas terapias, essas observações, né? E a gente tem muito gatilho, né? Eu penso muito que as pessoas que têm depressão, elas se perguntam demasiadamente assim, qual é o sentido da vida? Para É, que viver? Por quê? O que que eu vim fazer aqui, né? Então, esse questionamento vai levando a mais dor interna, porque não é algo
que a gente encontra num livro e resolve o seu problema. Não é algo que você vai tomar um remédio e que vai resolver o seu problema. É um percurso, né? É um percurso na qual, por exemplo, o remédio é muito bem visto, porque veja bem, se você está fechado nesse grau de pensamento, onde os seus gatilhos já estão ali, você não tem mais o seu social, você não faz mais nada do que você quer, a sua mente só fica nesse looping de pensamento, porque eu não tenho mais por que viver, nada mais faz sentido, esse problema é tão grande, o melhor é eu sumir, é eu desaparecer daqui, porque daí resolve esse problema, aí o outro vai ficar livre de mim, não vou ser mais o empecilho dele, já é um nível patológico dessa emoção, né? A Sim. emoção está patológica junto com o seu pensar. Quando você vai para o médico, para o psiquiatra, né, que ele vai identificar qual o remédio que você precisa, fisicamente, né, todos esses seus pensamentos desorganizou o seu corpo físico. Houve as suas glândulas, os seus hormônios ficaram uma bagunça. A química do seu cérebro já não faz as conexões adequadas. É como você tivesse preso numa caixinha, num escurinho, onde só fica rodando a mesma história. Então, o que que você precisa? Com o remédio, fazer novas conexões neurais. O cérebro, quimicamente, começa a produzir aquilo que você não estava produzindo, que o seu corpo não estava produzindo. Então, essas novas produções, essas novas conexões vão trazer a produção de hormônios, como o hormônio da felicidade, que quem é muito triste, já não mais depressivo, não produz mais Não consegue esse fazer hormônio naturalmente, né? naturalmente e satisfatoriamente, por isso que vai ficando cada vez mais triste e Através do depressivo, prazer, né? né? Então, ele começa com o remédio, ele vai dando a oportunidade para a pessoa abrir a janela né, desse lugar que ela se encontra e começar a perceber que ela pode fazer novos percursos, né? Que ela pode, sim, sair para encontrar a família, mesmo que ela achando chato, e quando chegar lá, ela pode sorrir, né? Ela pode interagir, quando ela voltar para casa, talvez o problema ainda vai continuar lá, né? Mas Uhum. a chance que ela vai dando de fazer o movimento em gerar prazer, né? Em gerar novas conexões, isso ajuda com que os questionamentos dela vai percebendo que não é algo tão comum no outro. Então, por que que o outro não questiona tanto, né? Que a vida dele está horrorosa, ou que a vida dele, o problema dele é imenso. Por que que só o meu problema é tão grande assim, né? Por que que o outro não tem isso? Então, esse movimento de ir para a vida e voltar, de buscar um prazer em alguma coisa novamente e voltar para casa, junto com as terapias, né, junto com a psicologia, com a psicanálise, com as terapias energéticas, vai formando um novo entendimento, onde ela vai se dando chance, né, de novas conexões. E aí entra esse espiritual. Se eu não estou me manifestando adequadamente, é porque eu estou fora da minha essência, né? Aonde foi, em qual parte da minha vida em que eu comecei a bloquear a minha felicidade, o meu prazer, o meu sentido da vida, que é viver, né? Se eu sou um ser espiritual, vivo uma vida espiritual ampla, por que que eu estou aqui na Terra? Por que que eu preciso desse corpo físico e para quê? Qual é o meu projeto de vida, né, em que eu vim me manifestar aqui? Porque não é só dor, tem muito amor, né? É que nós temos essa visão, né, mais negativa das coisas, do sofrimento e tudo. Mas quanta coisa boa acontece no mundo, quantas coisas boas acontecem ao nosso redor e quantas coisas boas acontecem para nós em nossa vida, né? Então, quando a gente está num fluxo, numa manifestação divina da nossa essência, tudo flui mais fácil. Então, vou voltar de novo para o remédio. Quando você volta, toma o remédio, você consegue abrir, né, um pouco os seus olhos para ir de encontro de novo à sua manifestação, ao que há de divino em você.
E aí, na sua vida, você começar a buscar essas novas conexões. Às vezes eu tenho um trabalho que está muito ruim, né? Ele não supre as minhas necessidades financeiras e nem muito menos emocional. Ali eu não me manifesto de uma forma adequada, eu não me manifesto na minha essência, eu faço algo completamente diferente. Vamos dizer nós aqui, por exemplo, se você veio com o sentido da vida em trabalhar para o próximo, em ajudar o próximo, em transformar o seu conhecimento em conhecimento ao próximo, e você está trabalhando no financeiro, dentro de uma empresa, você está completamente fora da sua essência. E isso vai causar uma dor, porque ali você não está manifestando o que há de melhor em você, né? Você está se agredindo internamente. E as pessoas vão fazendo muito isso sem perceber o quanto elas estão causando dor a elas mesmas. E aí até que chega o dia da depressão, e começa a ficar cada vez mais depressiva, se isolando, cada vez mais fechadinha no seu mundo, até de fato toda a química do seu corpo precisar do remédio, né? Então, são Desequilibra um ponto caminhos. que não é só através daí da química Eu artificial, né, para tento. conseguir voltar, né, a ter um certo equilíbrio, né? Ninguém fica da noite para o dia, né, meninas, depressiva. Existe um processo Tá? de caminho, né, aonde você está se afastando de você mesmo, né? Sim. Então, esse é um olhar também espiritual da sua essência, né? O que você veio de fato, o sentido da vida. O sentido da vida é viver a vida, é se manifestar na vida. É, né, meninas? O que vocês acham disso? Sim, Chan. Aproveitando isso que você acabou de falar, da pessoa, por exemplo, não está na profissão certa, não está na situação certa, que ela entra na dor, esse é o famoso buraco no meio do peito, né? Porque às vezes você está ganhando dinheiro, você está ali satisfatoriamente, financeiramente bem, mas não está ali na sua essência, né? Está faltando alguma coisa, você continua infeliz. E todo esse processo, ele pode acontecer em qualquer área da nossa vida, até na adolescência, né? Esses jovens, pessoas, os jovens de hoje, né, por exemplo, que eles às vezes não se integram com as pessoas do seu redor, às vezes são pessoas assim muito caladas, não falam muito, ficam muito quietas, aquelas pessoas que ficam assim, muito no cantinho delas, né, no mundinho delas, não falam o que acontece dentro delas, não trazem nenhuma questão que às vezes você fica preocupado se a pessoa está bem, o que que ela pensa, o que que ela sente, não falam, porque eles vivem o próprio mundo deles. Os jovens, geralmente, que são assim, são pessoas assim muito assim, elas têm o autoconhecimento, elas têm muita informação já avançada, mais do que pessoas de idade hoje em dia, né? Elas vêm já com esse autoconhecimento. Elas têm uma percepção Percepção. diferente do ambiente do que a nossa. Então, são os cristalinos, os arco-íris, né? São as crianças que elas já vêm preparadas já. Você vai falar com elas sobre um tema, não é novidade para ela. Ela tem já aquela percepção de lidar com tudo isso aqui, esse universo. E muitas coisas que acontecem aqui no nosso meio, é, não faz sentido para eles. A gente já está já tipo que meio defasado, Exato. porque eles já estão assim na frente. Eles já entendem que matar não é certo, eles já entendem que trair é errado, eles já entendem que eu Ali, preciso ter amor com o próximo, eu preciso ter união na família, tudo isso eles já trazem. E às vezes eles sofrem muito porque eles veem tudo isso, às vezes até um familiar faz coisa errada e eles não entendem por quê. E eles entra não em, conseguem. entra em sofrimento, né, Maria? Eles entram em sofrimento por não conseguir transmitir e modificar esse meio, né? Exatamente, porque o meio é assim. Você vai na escola, tem bullying, o professor faz alguma coisa que talvez nos olhos dela não é certo, mas aqui não é a discussão do certo e errado, mas o ponto de vista e a percepção de cada um. E esses jovens, eles estão nesse nível de perceber
o mundo como está, mas ele já vem com aquela informação de que isso está errado ou isso está certo. Mas essa força de construir, de fazer melhor, eles já trazem com eles. Mas só que alguns se perdem, às vezes na vaidade, às vezes na ganância, Julgamento, no né? Um pouco no julgamento. julgamento dos pais ou dos mais velhos, e Exatamente, vice-versa, né? Os mais velhos também julgam demais, como se por serem menores, né, mais novos, eles não têm a capacidade. Quanto a gente está falando de espírito, né? E no exatamente. espírito o conhecimento é totalmente diferente, né? É Na espírito, manifestação. né? Porque o espírito, ele é eterno. E não é que é uma criança que ele não tem o conhecimento, né? Se você vê, pegar eu já vi já na internet, bebezinho pequenininho tocando piano. Que coisa explica essa? Como? Assim, um bebê, né? Que vai lá com os dedinhos tocando piano. Então, assim, é tudo espírito, vem tudo do espírito. Essa experiência, essa informação já está em nós. E a partir do momento que eu já tenho consciência, eu já tenho o autoconhecimento para lidar com isso, quando eu chego aqui, aqui na Terra, que tem o bem e o mal, o certo e o errado, se essa criança não está muito bem equilibrada, não está muito bem antenada, né, no que ela quer, no que ela veio fazer, ela vai entrar em sofrimento, porque ela não vai conseguir lidar com todos esses desafios que estão ao nosso redor. E E isso, aí entra o bullying, né? O bullying exatamente, vem daí, né? Ou eu entro num vazio existencial na dor, me ou eu isolo, entro num ataque no outro, porque eu estou me exatamente, sentindo superior e ataco aquele que está mais fraco, trazendo fortemente hoje o bullying nas escolas, né? exatamente, é isso aí, né? Alessandra, quer falar alguma coisa? Não, eu estava refletindo aqui, Maria, com a falar de vocês, que a gente tem, né, dois extremos, né? Então, a gente tem aquela pessoa que tá na culpa, né, de repente, traz isso já, né, desde a infância, né, porque, de repente, são coisas que ela precisa, né, lidar, né, e ela se depara, né, com situações da vida, talvez com escolhas erradas que ela fez, e ela não consegue, né, dar conta, né, dessas escolhas, e aí entra naquele processo de culpa, né, que ela acha que fez tudo errado, né, que deveria ter tomado outras decisões e não dá conta das escolhas que ela fez. E aí acha que, né, voltando novamente para o assunto, né, acha que a solução é dar o fim, né? De zerar, né? E recomeçar né, de outro jeito. Quando, na verdade, a nossa vida, na verdade, ela é simplesmente uma continuidade, né? Sim, Ela nunca tem é simplesmente uma continuidade. Ora encarnado, ora desencarnado, né? É esse ciclo, né? Ora encarnado, ora desencarnado, mas sempre com uma continuidade. Então, não tem como você simplesmente é, é, zerar, né? Você vai, você é quem você é, né? sim, Então, quais são suas escolhas, boas ou ruins, né? Mas e o importante é você entender o que você pode fazer daqui para frente, né? Sem carregar essa culpa, né? Largar essa culpa, soltar, desapegar, né? Para daí então você poder viver ali, manifestar a sua essência, né? Que é o que vocês estão trazendo, né? Então tem aquela pessoa que tem uma visão ainda muito restrita, né? Que está vibrando ali na culpa, e tem aí o que você trouxe desses jovens, né? Que já tem um conhecimento muito mais amplo sobre essa questão dessa continuidade ali. Isso já é uma coisa assim natural para eles já têm essa consciência de que aqui é só uma fase, né? É só uma etapa, né? De que existe uhum, algo muito maior, né? Só que aí, como ela se depara com essas pessoas que ainda não têm essa visão, esse conhecimento, e elas não conseguem, talvez, ajudar as pessoas, né? Aí ela também entra nessa culpa e ela acaba Uhum. também se perdendo, né? Então, olha que se coisa, perdendo. né? Então, tem os dois lados, tem daquela que não, que tem a visão muito restrita e tem aquela visão aquela pessoa que já tem a visão mais ampla, mas que também entra em dor, em sofrimento e na culpa, né? Na Mas, culpa.
Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, meninas, é que as dores existem por um motivo, né? As dores, muitas vezes, elas são justamente aquela oportunidade, né, para você olhar para tudo isso, para você Ela é a identificar cura, ela é a no cura, fundo, ela é porque a cura. exatamente, olhando, né, pela polaridade, né, acho que tudo é polaridade. Sim, Então, se você está passando um processo, né, de que é difícil, que é doloroso, mas olha para isso, entende, percebe o seu padrão. A partir do momento que você percebeu o seu padrão, você começa o seu processo de cura. Então, Uhum. ela é uma grande professora, né? Que Sim. vem nos ensinar. Então, eu acho que isso é o principal, sabe? A vida, ela é feita de altos e baixos. A gente não vai estar sempre lá em cima, mas também não vai estar sempre embaixo, né? A gente Uhum. tem que entender esse ciclo, né, da vida, de que a gente vai ter momentos bons e momentos ruins, né? E o importante é a gente fazer dos momentos ruins aquele trampolim né, para subir, né? Para subir. Então, exato, né? Então, eu acho que o recado mais importante de hoje é isso, de que nós somos seres, assim, vivendo uma experiência, né? Então, se permita viver, né? Mesmo que seja ruim, né? Mas não há, né, um inverno que dure para sempre, né? Assim É. como a primavera é a estação do ano, né? Onde as flores desabrocham, né? Onde aquele ciclo, né? Inverno recluso, né? É, se dá lugar ao sol, né? Às flores. Nós também somos assim, né? Nós também temos essa fase, né? Então, permita-se, né? Sentir, né? Essa energia, florescer. né? Permita sentir essa energia e se permita, né, se abrir novamente para que o seu jardim interno ele possa novamente florescer. Então, preencha o seu coração de fé e esperança, né, de que não há inverno que dure para sempre. Isso é uma certeza que a gente pode trazer aqui, né? Estamos nesse momento, então, caminhando para as finalizações. Gostaria de agradecer a todos que assistirem essa live e, por gentileza, compartilhe, dê um like, compartilhe com alguém que você acha que é importante esse tema tão relevante, Setembro Amarelo, pessoas passando por dificuldade no seu quarto escuro. E essa informação é valiosa para chegar àquela pessoa que está passando por essa questão e nós Acender a luz dela, né? e acender a Acender a luz dela, luz desse exatamente. quarto. Nós fizemos aqui com muito carinho, essa live é muito especial, e em homenagem a essas pessoas, nós dedicamos esses momentos, esses minutos aqui, para falar desse tema. Agradecemos a todos vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, Tchau, até a próxima. meninas. Obrigada.